Mas vamos lá. Nós vamos começar então esta nossa reflexão hoje sobre o tema preconceito primeiro. Interessante que a questão de 1 mês e meio a 2 meses atrás, conversando com um amigo, ele naturalmente, em meio à nossa conversa, fez menção a uma obra, a um livro, que tratava sobre esta questão do preconceito. E ele referia que era um repórter do jornal New York Times, do jornal Times nos Estados Unidos, e que esta obra então falaria muito da vida desse repórter e também com grandes grupos de pessoas, variados grupos de pessoas que representam minorias dentro da nossa sociedade e que sofrem preconceitos. Eu achei interessante, fui atrás da obra e comecei então a me dedicar ao estudo dela, analisar o mundo pelos olhos do autor. O autor é Andrew Solomon. Ele é de família judia e ele conta nesta obra que a sua mãe ela sofreu, enquanto jovem, por uma certa perseguição e preconceito à sua religião. Ela imaginava que viveria num mundo que não oferecesse para ela nenhuma dificuldade em razão da sua escolha religiosa, porém ela percebeu, lá nos Estados Unidos, no início do século XX, que isso não era bem assim. Havia um certo preconceito para as pessoas judias, tanto que o pai dela teve que, em boa parte da vida, esconder a religião dele, esconder a descendência judia dele, para que ele tivesse condições de galgar postos dentro da empresa. Porque havia, de uma forma velada na empresa, uma certa restrição a pessoas que eram de origem judia. Então, ela nasceu com esse preconceito social, e o primeiro namorado que ela teve, e ela conta que ela era apaixonada por esta pessoa, quando o sogro ficou sabendo que ela era de família judia, não permitiu mais que esse namoro fosse adiante. Então ela carregava já, a mãe do Andrew Solomon, sentira já durante a sua vida esse preconceito em razão da sua escolha religiosa, por ela ser uma pessoa de descendente judia. Então ela sabia muito bem o que era preconceito. Só que o autor desta obra, ele nasceu e já nos primeiros anos de vida dele, ele apresentou sintomas de dislexia. Ele tinha dificuldade em articular palavras, formar frases, e aquilo levou com que a mãe se envolvesse muito com ele, fazendo jogos especiais, fazendo tarefas que ajudassem ele na sua boa dicção, na sua expressão, na sua comunicação. Com o passar do tempo, ele ficando com um pouco mais de idade, a família chegou a levá-lo em 11 escolas em Nova York. Todos os 11 diretores dessas escolas não aceitaram o rapaz, porque diziam que ele jamais aprenderia a ler e escrever. Então ele já começa a ser alvo de um preconceito em razão da sua condição, dessa dificuldade que ele tinha na sua expressão. E ele conseguiu, depois de algum tempo, 1 ano depois, quando ele já estava com 7 anos de idade, um diretor que de certa forma aceitou na sua escola. E ele começou, então, nessa escola, tinha dificuldades para gravar as letras, cada letra que ele escrevia ele tinha que ter muita atenção naquilo que estivesse fazendo. Porém, com o passar do tempo, ele começou a se identificar
mas com o sexo feminino, com as moças, com as brincadeiras das moças. E isso provocou, com o tempo, um certo preconceito na forma dele se expressar. Então nós estamos falando aí na metade do século XX. Ele nasceu em 1963, estava com aproximadamente 7, 8, 9, 10 anos de idade, então nós estamos falando lá do ano de 1973 aproximadamente. E ele na escola começou a sentir esse certo preconceito. E ele passou por situações muito constrangedoras, então ele vai relatando nesse livro. O interessante no aspecto desta leitura é que a gente vai, aos poucos, vivendo a vida do autor. A gente vai se colocando na sua vida, passando com ele as dificuldades pelas quais ele passou, as adversidades, a forma como as pessoas agiam com ele, os constrangimentos que ele passou ao longo da vida. Então ele foi identificando. Ele teve um determinado momento na escola em que um dos seus colegas fez aniversário e ele foi o único da turma que não foi convidado para ir a esse aniversário. Então vocês imaginem na cabeça de uma criança como é que isso vai se formando, esta rejeição social. E ele foi contando que ele começou a partir daí a perceber o gosto que ele tinha e o gosto das outras pessoas. Uma certa ocasião, ele foi com a mãe e um outro irmão mais velho fazer compras, e quando saíram da loja, a vendedora estava entregando balões para as crianças. Aí perguntou para o irmão mais velho dele qual é a cor que ele mais gostava. Ele disse: olha, eu gosto do vermelho. Ela pegou e deu o balão de cor vermelha para ele. E essa mesma atendente perguntou para o Andrew e perguntou para ele: qual é a cor que tu gosta? Aí ele disse assim: cor de rosa. Quando ele disse assim, cor de rosa, a mãe dele gritou assim: não, não, não. Tu gosta do azul, tu não gosta do cor de rosa. E aí ela pegou o balão azul, entregou na mão dele e foram. Então aquilo ali vai marcando o Andrew. Ele tinha... em função da sua maneira de se expressar, ele tinha vergonha de ficar com as outras pessoas, com os outros colegas. Qual é a mesa que ele ia se sentar? Se ele se sentasse na mesa com as meninas, que era a mesa que ele gostaria de ficar, ele iria ser objeto de chacota dos meninos. Então ele ficou durante boa parte da sua vida fazendo a sua merenda na sala dos professores ou junto com algum professor. Ele diz que foi até nesse momento que alguns professores abraçaram ele, envolveram ele com carinho, perceberam essa situação e davam atenção a ele, não rejeitavam o menino. Tanto que ele disse que, em função desta acolhida que ele teve dos professores, ele diz, por certo que ele, na sua vida de adolescente, adulto, ele não se envolveu com drogas, nem pensou no suicídio, por causa desta acolhida que ele teve de alguns dos professores. Então ele passou o tempo inteiro da escola, sem em nenhum momento fazer a refeição e a merenda junto com seus colegas, e teve uma determinada ocasião, que ele relata no livro, que quando ele tomava o transporte escolar para ir até a sua casa, um dos rapazes que iam junto nessa travessia, que iam junto nesse percurso, apelidou ele de Percy. Percy em inglês quer dizer afeminado. Então quando ele entrava no ônibus, esse jovem chamava ele pelo apelido, Percy. E dali um tempo todas as outras crianças dentro do ônibus começavam também a chamar ele pelo apelido. Percy, 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 rindo, zombando. E ele procurava geralmente um lugar onde ele pudesse ficar mais sossegado. Ele disse que tinha uma menina que era deficiente visual, e ele se sentava ao lado dela para ter um certo apoio de alguém que de uma certa forma também fazia parte de um grupo discriminado. E ele diz que muitas vezes ele ia, durante todo esse percurso, que levava aproximadamente 45 minutos, ouvindo as outras crianças chamando ele pelo apelido, Percy, 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 afeminado, 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 durante todo esse percurso.
A mãe dele só descobriu porque a mãe de um outro colega acabou ligando para ela. 4 meses depois em que essas chacotas começaram, ele teve que sofrer todo esse assédio, todo esse preconceito, toda essa discriminação, esse tempo todo nesse transporte. Até que a mãe então contratou uma jovem que acompanhava o menino para a escola e para retornar para casa. O que intimidou os outros meninos e acabaram não mais tratando ele desta forma. Então ele vai mostrando ao longo da obra o quanto foi difícil para ele. Ele chegou num determinado momento com 19 anos de idade, que achava que a sua condição por estar mais próximo às meninas e gostar de um outro menino, que aquilo fosse uma doença, porque nesta época era assim que ainda se encaravam as coisas. Ele fez um acompanhamento psicológico por um bom tempo, não obteve nenhum resultado, e à medida em que os determinados movimentos sociais acabaram por incluir esta demanda também nas suas exigências sociais, ele acabou aderindo a esses grupos, conhecendo melhor a sua realidade e lutando contra esses preconceitos. Tanto que o título da obra interessante é Longe da Árvore. Longe da Árvore. Por quê? Ele diz o seguinte: todos nós temos identidades verticais e identidades horizontais. O que são as identidades verticais? São aquelas que decorrem da nossa formação e da nossa educação. São aquelas que nós recebemos como vinda dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Então, a gente tem determinadas expressões físicas que são naturais desse processo, desse código genético, que advém dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Então, dependendo da nossa cor, da nossa etnia, todos traços que são traços daquela família, daquele grupo, que vem nesta descendência, por isso identidade vertical, que vem dos pais para os filhos. A maneira de ser, a maneira de se portar, a maneira de agir, a maneira de falar. Tanto que às vezes a gente identifica entre famílias quando a gente liga para a casa de alguém, e às vezes um dos filhos atende, a gente confunde a voz como sendo a voz do pai. Ou quando vê aquela pessoa, vê os trejeitos dele, a forma dele lidar com as mãos, a forma como ele aborda determinadas questões, ele ser um comportamento que é um comportamento próximo dos pais. Por isso a gente chama de identidade vertical. Então, a gente usa uma expressão quando olha um filho, quando analisa aquela criança em relação aos pais dessa criança, a gente diz assim, olha, o fruto não cai longe do pé. Não é assim que a gente diz? Olha, ela tem as mesmas características, é uma pessoa lutadora, brava, destemida. Olha, o fruto não cai longe do pé. Olha, a mãe é professora, tem um filho que vai ser professor, que gosta da educação. Diz, olha, a fruta não cai longe do pé. Então são identidades verticais. Mas ele diz o seguinte, que há, tanto que nós usamos uma palavra, quando a gente vai se referir à nossa descendência, a gente fala de reprodução. E ele diz, embutido nesta palavra está subjacente a ideia de que os filhos serão o retrato dos pais. Reprodução, ou seja, produzir da mesma forma. Então isso, de certa maneira, quando a gente fala de reprodução, os pais têm, de certa maneira, uma tranquilidade por saber que os filhos serão iguais a ele, serão como ele. A sua forma de pensar, a sua forma de agir, o seu gosto, o que torna o processo de educação muito mais fácil. Mas a gente não imagina que muitas vezes os nossos filhos podem vir com comportamento, característica, forma de pensar e agir diferente ou divergente até mesmo dos pais. O que cai por terra esta ideia de reprodução. Nem sempre reproduzimos.
Por isso que ele diz, o nome do livro é Longe da Árvore. Porque o que os pais querem é que o fruto caia junto à árvore. Diz, olha, a fruta não cai longe do pé. Então nós queremos que o fruto caia junto à árvore, que seja uma reprodução, que a gente vai encontrar nos nossos filhos como nós somos. Mas não é assim. Jesus já dizia que o Espírito é como o vento, ele sopra de todos os lados, a gente não sabe de onde ele vem. Com a doutrina espírita a gente tem ainda uma possibilidade de entendimento desta realidade muito maior, porque nós não somos efeito da combinação genética. Essa combinação genética vai dar uma estrutura física, uma certa estrutura emocional, mas o espírito traz a sua bagagem, ele vem da onde vier, com as suas experiências. Imagine nós recebermos na nossa família um espírito que esteja reencarnando, depois de um longo tempo de uma estada na Índia, com a cultura indiana, e reencarna na nossa família aqui no Ocidente, com aspectos de crença da nossa cultura ocidental. Isso vai ter um certo choque. Às vezes a criança pode, desde pequena, não querer comer carne, que já causa um certo alvoroço, e depois a forma de se comportar, de se agir, do gosto e tudo mais. Então a gente percebe isso, olha, mas meu Deus do céu, quanta diferença! É porque o Espírito sopra de qualquer lugar. Ele tem a sua história, a sua trajetória. Então quando ele fala em o fruto que caiu longe da árvore, é isso. É porque ele não tem características, todas elas que sejam relativas à sua ascendência. Por isso longe do pé. E quando isso acontece, diz ele, então a pessoa busca uma identidade horizontal. Ele não consegue ter a identidade vertical, ele busca a identidade o quê? Horizontal. No caso dele, por ser um menino homossexual, ele não tinha identidade nos pais. Porque é muito comum isso. A pessoa que nasce e que tem atração pelo mesmo sexo, ele é filho de pais heterossexuais e nasce homossexual. Então ele está fora deste padrão. Então ele vai buscar o quê? Uma identidade horizontal. E ele diz, e nesse processo, durante ao longo da vida dele e de todas as pessoas que sofrem preconceitos em todas as áreas, porque ele se dedica esse livro então a analisar grupos de pessoas que são essas frutas que caíram longe da árvore. Ele estuda grupo de pessoas com nanismo, e ele até relata nessa obra interessante que diz o seguinte, que os pais, até isso é um relato dos médicos, diz que os médicos sentem mais dificuldades de dizer para um pai que uma criança nasceu com esta síndrome do nanismo, tem mais dificuldade de dizer isso para os pais do que dizer assim, olha, o seu filho nasceu com um problema cardíaco, uma disfunção cardíaca. Porque daí os pais vão perguntar assim, mas o senhor pode fazer alguma coisa por ele? Pode reparar esta doença cardíaca dele? Agora, quando dizem para o pai que a criança nasceu anã, diz que os pais levam um choque muito grande. É uma notícia difícil, dizem os médicos, de ser dada. Então ela começa a analisar grupos, surdos mudos, anões, pessoas que têm síndrome de Down, psicopatas. Então ela vai traçando vários perfis, ele vai traçando, o Andrew vai traçando nesse livro, vários perfis de pessoas que estão longe da árvore. Então são pessoas que vão buscar a sua identidade horizontal. E aí ele diz o seguinte, nesse processo da gente buscar a identidade, a gente vai passando por várias dimensões de aceitação. A gente que vive num mundo em que não passa por essa dificuldade, a gente não tem ideia
deste grupo de pessoas que muitas vezes sofrem discriminações. Então ele diz o seguinte: primeiro a gente tem a dimensão da aceitação do eu, de aceitar a si mesmo como ele é, que a condição dele não advém de nenhum processo pecaminoso, que não é crime ser da maneira como ele é, e que também esta condição não é nenhuma doença. Então, para vencer essas barreiras internas, ele diz que isso vai um processo longo, doloroso, difícil. Depois nós temos que vencer a barreira familiar, que também recebe um choque, porque a gente tem a ideia da reprodução e não da produção. Então a família recebe aquela situação, analisa aquele fato e tem um choque com relação ao comportamento, à forma de agir, às condições físicas, a uma determinada síndrome de um filho. Então precisa de uma aceitação familiar, para depois ter uma aceitação social. Então vocês imaginem alguém que tenha que viver nesta condição durante a sua vida inteira. Porque não é um dia na semana, não é algumas horas durante um dia, é todo dia, toda semana, ao longo da sua vida inteira. De alguém que olha de uma maneira diferente, quando você percebe que essa pessoa está te discriminando pelaquela sua condição de ser, e aí vai passando por isso ao longo da vida, a dor que é. Então a obra é interessante porque ela nos faz com que a gente se coloque no lugar do outro. Porque o preconceito é uma crise de empatia. Nós somos preconceituosos porque a gente vive nesta crise de empatia. Eu não me coloco no lugar do outro em função da cor do outro, da raça do outro, da religião do outro, da escolha sexual do outro. Eu acabo criando barreiras porque eu não consigo me identificar. Gerar esse processo de empatia. Então é uma crise de empatia essa questão preconceituosa. A única coisa mais próxima disso que eu pude chegar ao longo da minha vida é pelo fato de ter que lidar com o meu nome, que não é nada natural, não é nada comum. Então, e vejam, foi algo tão pequeno diante de uma situação bem maior como essa. Desse rapaz, o Andrew Salomão, hoje um repórter respeitado, uma pessoa digna. O que ele passou, as condições pelas quais ele passou. Eu só tive esse dissabor de muitas vezes ter a vergonha de me chamarem pelo nome. Olha, eu, uma criança pequena, ia para uma escola, 6, 7, 8 anos de idade, e um nome completamente diferente, porque na minha família aquilo era normal, Velocino, para lá e para cá, até essa idade era tudo normal, mas quando tu sai de casa, começa a te relacionar, tu vê que tu tem alguma coisa muito diferente dos outros, que o teu nome tu não encontra em nenhum lugar, que é alguma coisa, que é um nome que faz menção a outras palavras que viram chacota das pessoas. Então, eu me recordo que quando eu ia para a escola, ficava com uma vergonha quando chamasse o meu nome na chamada. Dizia, Velocino, porque daí todo mundo olha, Velocino, quem é? E as crianças riam, não entendiam. Perguntavam, vem cá, como é que é o teu nome mesmo? Eu dizia, Velocino, o quê? Velocímetro, velocidade. Então foi durante muito tempo isso. E que gerava um certo desconforto. Depois a gente fica maduro, é até bom que a gente tenha um nome diferente, porque daí as pessoas gravam. Né? No momento que gravou, a Velocino nunca mais esquece. Agora, geralmente, o nome comum a gente acaba esquecendo. Olha para a pessoa, não lembra se é Paulo, se é Luiz, se é Pedro, se é Tiago, enfim, se é Felipe, porque são nomes muito comuns. Agora, Velocino, a gente grava. Pois então, só por causa disso, eu passei por momentos delicados, que eu sentia vergonha, que eu queria me esconder. Imaginem este rapaz, o que ele não passou, o que não passam as pessoas que muitas vezes fogem
do que a gente julga ser o padrão, do que nós determinamos como sendo uma regra. Não há aí nenhum espírito evangélico de acolhimento nesta hora. O preconceito é esta crise de empatia. E há determinados grupos, até mesmo entre nós, que embora venham gozando com o tempo de uma certa evolução nos princípios e nas leis, vão diminuindo esse grau de preconceito. Por exemplo, como as mulheres, ainda hoje um certo preconceito velado. Pesquisa mulheres, isso pela pesquisa do IBGE do ano de 2019, que as mulheres ainda ganham em torno de 20% menos do que os homens. E quando a gente compara isso com idades em torno de 40 anos, as mulheres ganham 25% menos. Diz que essa diminuição, ela vem se dando, essa diferença entre os salários dos homens e das mulheres, ela vem encurtando. Mas nos últimos 12 anos, nos últimos 7 anos, encolheu apenas 2,9 pontos percentuais. Lá no ano de 2012 era 23,4% a diferença do salário entre o homem e a mulher. Agora está em torno de 20,5% a média. Fizeram uma pesquisa também em nível mundial e estas mulheres, elas entram mais tarde no mercado de trabalho. A participação política delas em cargos sênior de empresas privadas é bem menor. E praticamente nesses setores emergentes da tecnologia não há a presença feminina. Então a gente vê um preconceito velado. Há um relatório internacional do Fórum Econômico Mundial que ele prevê que esta diferença no tratamento salarial das relações de trabalho entre homem e mulher vão se igualar apenas daqui a 200 anos ainda. E aí eu achei uma frase interessante na obra O Céu e o Inferno, da primeira parte, capítulo 6, item 9, em que Kardec diz o seguinte, que o homem é lento para se desfazer dos seus preconceitos. Como nós somos lentos para nos desfazer dos nossos preconceitos. Isso vai passando de uma geração para geração nesse processo de educação, isso vai demorando para se desfazer ao longo do tempo. É interessante que Kardec, em 1866, analisou essa questão do homem e da mulher na nossa codificação, porque faz parte dos livros da codificação espírita também a Revista Espírita. Na Revista Espírita de janeiro de 1866, Kardec aborda essa questão da igualdade entre homem e mulher. Vejam, século XIX, meados do século XIX. E ele faz a seguinte análise, diz, olha, se a mulher é por natureza inferior ao homem, é porque Deus criou a alma da mulher e a alma do homem. Mas será que isso é verdade? Ele diz assim, e nós vamos buscar essa informação nos relatos dos próprios espíritos, nessa investigação que a gente faz do mundo espiritual. E ele, como nós sabemos, desse estudo, diz assim, as almas não têm sexo. As afeições que as unem nada têm de carnal. E por isso mesmo são mais duráveis, porque são fundadas sobre uma simpatia real e não subordinadas às vicissitudes da matéria. Então, com base no estudo que faz o Espiritismo, do relato dos próprios Espíritos, que já viveram as suas inúmeras vidas, a doutrina espírita chega a essa conclusão que as almas dos Espíritos não têm sexo. Os sexos, diz Kardec, não existem senão no organismo. São necessários à reprodução dos seres materiais.
mas os espíritos, sendo a criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros. É por isso que os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. Não existe, conclui ele, pois, diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material que se aniquila na morte do corpo. Mas quanto ao espírito, a alma, por ser essencial, imperecível, ela não existe, uma vez que não há duas espécies de alma. Assim o quis Deus, em sua justiça, para todas as suas criaturas, dando a todas o mesmo princípio, fundou a verdadeira igualdade. Com a doutrina, a igualdade da mulher não é uma simples teoria especulativa. Não é mais uma concessão da força à fraqueza. É um direito fundado sobre as próprias leis da natureza. Fazendo reconhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. Então o codificador nos deixa claro que o espírito não tem sexo, ele pode encarnar como homem, pode encarnar como mulher, faz essas encarnações de formas alternadas, ele pode encarnar durante um certo tempo homem, depois encarnar em mulher também. Então, desta forma, através da reencarnação, a gente se funda, se atribui a esta relação dentro de um contexto de igualdade. Se ora o espírito reencarna como homem, ora reencarna como mulher, nós temos a origem a mesma, nós somos seres iguais. Então ele diz aqui, o espiritismo ele vem abrindo a era da emancipação da mulher. Com a doutrina, a igualdade da mulher não é uma simples teoria especulativa. O interessante é que Kardec, nesse mesmo artigo, que é de janeiro de 1866, ele faz uma pequena referência à questão da homossexualidade. É interessante a gente entender que no ano de 1866 ainda prevalecia a ideia de castigo para essas pessoas que são homossexuais, ou que eram naquela época homossexuais. Elas eram perseguidas pela igreja, pela sociedade, achavam que aquilo era um pecado, agir desta forma. E só em 1869 que teve um médico alemão que, estudando essas questões, acabou criando o termo homossexualismo. E a partir daí, por força do estudo das ciências, esse tema foi para a área da psiquiatria e acabou migrando da área do pecado para a área da doença, porque o homossexualismo vem a ideia de ser uma doença. Tanto que existiram no início do século XX algumas cirurgias, lobotomias, que curariam o homossexualismo. Então, na época de Kardec, isso era ainda tratado com muito preconceito. Mas olha como é que o codificador se refere a esta situação. Ele diz assim: se essa influência, ou seja, do fato de nós termos nascido homem ou mulher, se essa influência repercute da vida corpórea à vida espiritual, ocorre o mesmo quando o espírito passa da vida espiritual à vida corpórea. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se for avançado, fará um homem avançado. Se for atrasado, será um homem atrasado. Mudando de sexo, poderá, pois, sobre esta impressão e em nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Vejam esta colocação em 1866. Naquela situação onde havia um preconceito enorme
tratando de uma certa forma ainda como crime, porque ao final do século XIX é que muitos dos países da Europa aboliram a homossexualidade como crime. Até então era um crime em vários códigos penais pela Europa. Então Kardec, naquele momento, faz esta reflexão, diz, olha, o espírito, ele encarnando muitas vezes como homem, e tendo que reencarnar como mulher, ele pode trazer ainda as características do sexo pelo qual ele adquiriu ao longo do tempo. E como nós ainda carregamos uma série de necessidades de educação da nossa sexualidade, sejamos hétero, homossexuais, todos nós temos ainda situações para equilibrar a nossa libido ao longo das nossas encarnações. Então é natural, diz Kardec, que isso aconteça. Eles assim são anomalias aparentes, mas que são explicadas através desse processo das reencarnações. Então, nós vamos aprendendo que os preconceitos, eles vão se desfazer através dos processos reencarnatórios. Tem uma passagem na obra A Gênese, capítulo 1, item 36, que diz o seguinte: com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raça e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Se, pois, a reencarnação repousa sobre uma lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, ela repousa também sobre a mesma lei de igualdade dos direitos sociais e também o da liberdade. Então vejam, o processo de reencarnação vai permitindo que nós venhamos experimentar várias situações ao longo da nossa evolução, para que a gente possa despertando valores, conhecendo a riqueza de culturas, aprendendo com determinadas raças, com determinados grupos de pessoas, e com isso nós vamos então enriquecendo a nossa alma. Então, pelo fato de nós podermos reencarnar, e isso às vezes pode acontecer, o fato da gente ter tanta ojeriza por alguém, ter tanto preconceito por alguém, em razão da sua religião, em razão da sua cor, em razão da sua raça, em razão da sua escolha sexual, é bem possível que a gente venha viver situações parecidas em algum momento, para a gente desenvolver esta questão da empatia pelos nossos irmãos. Porque quando a gente bate no outro, a gente não sente dor. Mas quando a gente leva o tapa, a gente sente dor. Então a reencarnação vai nos ajudar a equilibrar esse nosso processo de ver o outro. De nós muitas vezes sentimos na carne aquilo que fizemos o outro sentir. É um processo natural. A reencarnação vai oportunizando com o tempo nós perdermos os nossos preconceitos, porque a gente vai vivendo na pele daquele a quem a gente distinguia, da quem a gente agia com preconceito. Imaginem vocês, eu me recordo até, é uma brincadeira do Raul Teixeira, que ele diz o seguinte: os homens têm mania de dizer que eu sou muito baixão, eu não gosto do cor-de-rosa, não posso botar roupa cor-de-rosa. Dá para um homem segurar uma flor, ele fica todo sem jeito, já viram? Já entrega para ele um buquê de flores, fica segurando. Ele fica com aquilo ali, não sabe o que fazer, porque onde já se viu um homem segurando flores, segurando rosa, o que vão pensar? Quem é que deu para ti essas rosas? Então a gente não leva jeito, não é assim? É machão. Ele diz, mas você já imaginou que já pode ter vivido mulher outras vezes? Imaginou esse machão desencarnando, chegando no mundo espiritual, vai estar aguardando ele os maridos que ele teve em outras encarnações quando foi mulher. Esse machão vai chegar lá no mundo espiritual, tem vários homens esperando ele para abraçar, que olha, tu era minha mulher naquela encarnação, tu foi minha mulher na outra e tal. Imagina como é que é isso.
é para que a vida vai mostrando que nós temos que quebrar esses preconceitos, acolher as pessoas. E aquele de nós que sofre preconceito, como é que a gente deve se portar? A resposta está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15. É uma passagem assinada pelo Espírito de Paulo, o apóstolo Paulo. E Paulo começa esse item 15 dizendo assim: nós temos que perdoar os nossos inimigos, porque o perdão que nós damos a ele é o perdão que damos a nós mesmos. Como assim? O perdão que oferecemos aos nossos inimigos é o perdão que damos a nós mesmos. Por quê? Porque só o processo reencarnatório vai nos esclarecer por que a gente reencarnou naquela situação. Por que a gente sofre aquela perseguição? Isso não justifica de maneira nenhuma agirmos com desamor, com agressão, com desrespeito, com preconceito. Isso não justifica nada disso. Cada um de nós que agir com esta falta de amor e empatia vai precisar de um processo ao longo da vida de educação desse espírito. Mas aqueles outros que sofrem é porque tem, em algum momento da sua existência, uma situação que ele estava do outro lado, em que ele foi o agressor, em que ele agiu com preconceito, em que ele feriu e magoou pessoas. Então agora a gente vem nessa situação como um fruto longe da árvore, para passar muitas vezes por essas situações de preconceito e aprender a perdoar essas pessoas. Porque no momento em que a gente perdoa o inimigo, como diz Paulo de Tarso, nós estamos perdoando a nós mesmos. E a gente vai entrar a partir daqui na ideia da intolerância. Porque evidentemente que são assuntos que estão ligados. O preconceito é esse conceito prévio que a gente faz de alguém, de não aceitar ele nas nossas relações, mas a intolerância já é um comportamento humano em que quer acabar praticamente com o outro. A intolerância, ela não aceita a convivência pacífica com outras pessoas. Além do preconceito, ela tem esse gesto, que é um gesto de não aceitar a existência do outro ser. Essa palavra intolerância, a raiz dela vem de tol, que é latim, e quer dizer suportar, no sentido mesmo de segurar. Então o intolerante é aquele que não segura. É aquele que recusa a existência daquele ser que ele não consegue segurar. Ele recusa a outros o modo de ser dessas pessoas. Essa é a intolerância. Então, intolerante é aquela pessoa que não segura o modo de ser, não segura a existência daquilo que o outro representa. E quando a gente fala de intolerância, a gente tem que analisar um pouco também a estrutura da outra pessoa. Porque quando eu falo de mim, eu estou falando do ego. Ego é eu. Mas o não eu, que é o outro, tem duas expressões latinas para isso. Uma que é alter. Alter quer dizer o outro, o não eu. Mas o alter é eu entender o outro como alguém diferente de mim, que pensa diferente, que age diferente. Mas há uma outra expressão também para o não eu latino, que quer dizer alios. Desta raiz latina alios, advém as palavras estranho, alheio, alienígena. E aqui está concentrada a ideia da intolerância, em que a gente vê o outro como um estranho, como um alienígena, como
nós não suportando a maneira daquela pessoa agir e ser. Ao longo das nossas épocas, a gente teve uma tendência sempre de fazer com que as pessoas pensassem iguais, uma sociedade que ela caminhasse numa única direção, em que houve muitas expressões de intolerância ao longo da nossa história. Tanto que tem uma obra, Tratado da Tolerância, de Voltaire, de 1765, que Voltaire estuda um caso de um senhor, Jean Calas, em que ele era protestante, a família dele protestante, porém um filho dele se converteu ao catolicismo. Ele morava em Toulouse, na França, e toda a comunidade, os vizinhos, eram católicos, naquele período da perseguição de católicos para com protestantes. Ele era de uma família protestante e o filho acabou se convertendo ao catolicismo. Uma noite, porém, o filho, carregado por outras pressões sociais, acaba se enforcando e se mata dentro da casa. Quando a vizinhança soube desta morte, a vizinhança começou a divulgar uma informação de que era Jean Calas que havia matado seu próprio filho pelo fato dele se converter ao catolicismo, de não aceitar a conversão do filho ao catolicismo. E logo em seguida se formou esta ideia, houve um julgamento apressado de Jean Calas e ele foi morto por enforcamento. E somente anos depois é que reabriram esse processo, viram uma série de falhas na construção da prova desse processo e do julgamento, e ele foi, no futuro, foi considerado inocente, e o governo da França teve que pagar uma indenização vultosa para a família por causa desse erro judiciário. É com base nesse caso que Voltaire fala sobre a questão do Tratado da Tolerância. A intolerância chega a levar a estas raias, a esta situação. O interessante é que hoje a gente não tem mais a possibilidade de mandar alguém para ser queimado, mas a gente acaba agredindo a pessoa no ponto de vista moral dela. Então a gente não pode mais atacar, de pegar essa pessoa, colocar ela no pelourinho, açoitar, agredir ou atear fogo nessa pessoa. Então o que a gente faz com aqueles que não pensam iguais a nós? Nós atingimos a moral dessa pessoa. Nós fazemos uma agressão que é uma agressão moral, de perseguição. E a gente vê, infelizmente, na nossa sociedade, grupos que se formam por esse processo de intolerância. A gente não consegue ver o pensamento do outro, analisar a forma como o outro encara a vida, ter paciência de escutar. As pessoas estão se digladiando aí nas redes sociais, famílias que brigam, colegas às vezes do centro espírita, que têm visões diferentes da vida. É uma perseguição implacável, a gente chega a baixar o nosso padrão vibratório para tentar atingir aquela pessoa da maneira mais vil possível. Isto é decorrente da intolerância. O interessante é que, como é que se formam esses pensamentos? Foi feita uma pesquisa com 2 grupos de eleitores nos Estados Unidos. Na eleição presidencial, pegaram 2 grupos, o candidato A, o candidato B, os eleitores do candidato B e os eleitores do candidato A. E submeteram esses eleitores a exames de ressonância magnética para ver em que parte do cérebro era ativado no momento em que eles se deparavam com o discurso do seu candidato ou do oponente. E eles perceberam o seguinte: quando o candidato daqueles eleitores que estavam sendo analisados nesse processo de ressonância magnética, eles perceberam que a área, o sistema límbico, que é a área das emoções, ficava ativo.
Quando o candidato daquela pessoa falava, então a área emocional dela, cerebral, ficava ativa. A parte racional, entretanto, ficava em repouso, praticamente em repouso. Quando se dava o oposto, quando vinha o oponente ao seu discurso, os candidatos que eram eleitores do outro começavam agora o seu cérebro ter uma função muito maior na região do córtex pré-frontal, que é a área da razão. Então, quando eles viam o candidato oponente discursar, é a área da razão que eles ativavam, para procurar encontrar alguma falha naquele discurso, identificar algum furo naquilo que ele estava falando. Mas quando o candidato deles falavam, era só emoção, praticamente sem razão nenhuma. E é assim que nós agimos. Muitas vezes a gente tem um determinado tema em que a gente se apaixona por ele. Pronto, aquilo vai para a área da emoção e dali para frente a gente não tem mais razão nenhuma. Quando uma outra pessoa vem falar conosco, a gente daí que pensa de maneira diferente, procura usar da razão para contra-argumentar aquela pessoa, não tendo nenhum processo de empatia com ela, não tendo nenhum processo emocional vinculado àquele exercício das funções do nosso cérebro. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que aprender a buscar informações de todas as formas, a aceitar a pessoa como ela é, da gente se desfazer amizades por causa de uma visão política, de uma forma de encarar a vida. Nós temos muito a aprender com os outros. Até porque a gente tem que perceber que o ser humano ele é incontrolável. Não é assim? O vento sopra de todos os lugares, o ser humano ele é incontrolável. Por quê? Porque nós temos as nossas experiências e muitas vezes pode nascer na nossa família alguém que pensa completamente diferente. Alguém que vai se dar com outras pessoas com as quais eu não gosto, com as quais eu não me relaciono, para que justamente haja a aproximação, ele começa a ter identidade com aquela família da qual nós não gostamos. Muitas vezes é um membro daquela família que vem reencarnar conosco para que haja essa aproximação e um membro nosso do outro lado de lá para que essas famílias se unam. E a gente, num processo de intolerância, não permite que isso aconteça. Então a gente tem que perceber que nós somos seres humanos incontroláveis. A gente tem as nossas características muito próprias e que nós não somos seres infalíveis. Há determinados assuntos em que nós vamos revê-los amanhã. Nem todos os assuntos estão fechados, a gente não vai morrer da mesma forma que a gente nasceu, a gente vai alternando determinados comportamentos, ideias. Num primeiro momento a gente não gosta de uma ideia contrária, mas depois com o tempo a gente vai analisando, vai percebendo o valor daquela ideia, então a gente vai se movimentando nesta direção. E a gente vai perceber que Kardec nos ajudou muito nisso. Kardec dizia que a Revista Espírita, por exemplo, era uma obra onde as pessoas poderiam divergir sem jamais agredirem umas às outras. Kardec, em razão desse espírito da liberdade de expressão, da possibilidade de nós analisarmos o argumento, porque ele diz o seguinte, olha, isto é fato, a verdade ela se impõe com o tempo. Não é pelo fato de nós não aceitarmos ela em determinado momento que ela vai deixar de existir. A verdade ela brota naturalmente. Então aquilo que é verdadeiro fica. Dos nossos pensamentos a gente não tem que ter medo nem de ouvir uma opinião contrária, nem de que alguém ouça a nossa opinião. Nós não queremos derrotar um ao outro. Nós queremos apenas expor a nossa maneira de ver o mundo, de encarar a situação, de ter determinadas soluções para alguns assuntos. E a gente deve se respeitar. Tanto que Kardec, na Revista Espírita de 1864, ele chega a colocar uma carta de um bispo de Estrasburgo contra o Espiritismo. Vocês imaginaram? Alguém que tem a capacidade de colocar na própria obra, a Revista Espírita,
uma carta que vinha de um bispo que era completamente contrário ao espiritismo. Ele coloca as razões desse homem, diz assim, olha, o demônio se esconde de todas as formas possíveis. E agora, numa época mais recente, ele tem usado as mesas girantes, os espíritos batedores, a evocação, que são artifícios do diabo. E que Deus permite para castigo dos homens ímpios, curiosos e levianos. E assim vai a carta. Kardec coloca, sem problema nenhum. E no final ele nos dá a lição, diz assim, o espiritismo não se impõe, aceita-se. Ele dá suas razões e não acha mal que as combata, uma vez que isso seja com armas leais, e remete-se ao bom senso público para pronunciar-se. Se ele repousa sobre a verdade, triunfará apesar de tudo. Se seus argumentos são falsos, a violência não os tornará melhores. O espiritismo não quer ser acreditado sob palavra, ele quer o livre exame. Sua propaganda se faz dizendo, vede o pró e o contra. Julgai o que satisfaça melhor vosso julgamento, o que responda melhor às vossas esperanças e às vossas aspirações, o que toque mais vosso coração, e decidi-vos em conhecimento de causa. Vejam, é o codificador dizendo-nos que nós temos que achar aquilo que melhor nos aprover, ouvir um e outro. Kardec chega a dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 28, item 51, preces aos inimigos do Espiritismo. Ele diz o seguinte, lançar reprovação contra os que não pensam como nós é reclamar da liberdade para nós e recusá-la aos outros. Mas olha, lançar reprovação contra os que não pensam como nós é reclamar a liberdade para nós e recusá-la aos outros, violando o mandamento de Jesus, o da caridade e do amor ao próximo. Perseguir os outros perseguir os outros pela crença que professam é atentar contra o mais sagrado direito do homem, o de crer no que lhe convém. A verdade é segura de si mesma, ela convence e não persegue. Se nós nos julgamos homens, mulheres inteligentes, nós temos uma missão, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, no item 13, que diz assim, diz, olha, se nós temos junto ao centro da calçada do passeio público, aí o menino passa por trás do pai, troca de mão com o pai e coloca o pai no centro do passeio, ele fica junto ao meio-fio. E esse meu amigo perguntou para ele, mas meu filho, por que tu fizesse isso? Pai, tu já imaginou que se um carro se perde aqui, se desgoverna, sobe a calçada, se tu tá aqui, ele vai te atingir. Eu prefiro que ele me atinja, mas te preserve, porque eu gosto muito de ti, pai. Então, e esse meu amigo depois, o menino morava mais com a mãe, eles eram separados, e o menino acabou se identificando com o time do Grêmio. E esse meu amigo era colorado. Mas só que pelo fato de haver tanto amor, tanto carinho, como relatado neste momento em que o filho troca de lugar com o pai na calçada para preservar o pai, pelo amor que ele tinha, pelo carinho que ele tinha pelo pai, evidente que este amor é tão bonito entre eles, porque o pai, embora sendo colorado, ia com o filho no estádio olímpico, tirou fotos belíssimas, é um amigo que é um excelente fotógrafo, então tirou fotos belíssimas do filho, tem momentos agradáveis dos dois juntos, abraçados, vibrando pelos gols do Grêmio, porque o mais importante para ele era ver a alegria do filho, como o do filho vê a alegria do pai. Então, quando nós temos amor, a tolerância, ela está presente, porque a tolerância, embora tenha na raiz dela essa ideia de
de segurar, de suportar. Na realidade, a gente deve acolher as pessoas que pensam de maneira diferente, que têm uma visão diferente da nossa, em razão de todas as coisas da vida. Mas, para encerrar, então, meus queridos, eu quero ler uma poesia de Alberto de Oliveira, que foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, para a gente encerrar esse nosso encontro, e o título da poesia é Ajuda e Passa. Estende a mão fraterna ao que ri, ao que chora. O palácio, a Chopin, o ninho, a sepultura, tudo que vibra espera a luz que resplendora, na eterna lei do amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz com os raios da aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Irradia o perdão e atende mundo afora, onde clame a revolta e onde existe a amargura. Agora, hoje, amanhã, compreende, ajuda e passa. Esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem, que é lume peregrino. Não troques mal por mal, foge a sombra e a vingança. Não te aflige a miséria, rima-te a esperança. Seja a bênção do amor, a luz do teu destino. Seja então a bênção do amor, a luz do nosso destino, desfazendo todo e qualquer preconceito, todo e qualquer ainda sentimento de intolerância que tenhamos para quem quer que seja. Então, muito obrigado pela acolhida de vocês, pelo convite que me fizeram, e espero em breve tempo estarmos juntos e nos abraçarmos bastante. Que Jesus nos abençoe.